Existem poucos assuntos mais confusos do que vesting e cliff quando se trata de jurídico para startups. Temos vários artigos, vídeos e conteúdos na internet a respeito do assunto e ainda assim muitos fundadores de empresas acabam se confundindo. Neste vídeo eu quero te explicar exatamente o que é o vesting, o que é o cliff, o famoso cliff, e como você pode implementar estes mecanismos e contratos na sua empresa. Meu nome é Lucas Mantovani, eu sou cofundador aqui da Safe, advogado de startups. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, peço para que você se inscreva e acompanhe também os outros conteúdos que a gente publica aqui, para que você possa olhar para o jurídico da sua startup, da sua empresa, com um olhar um pouco diferente, priorizando aquilo que faz a sua empresa crescer. O vesting e o cliff são instrumentos, mecanismos muito comuns no mercado de startups para que você possa atrair e reter bons talentos, atrair colaboradores-chave, reter pessoas que são fundamentais para o seu negócio e muitas vezes, inclusive, utilizar esses mecanismos com sócios, para que você possa, através desses mecanismos, garantir que eles vão realmente se envolver no projeto, que eles vão se engajar. Mas o que, afinal, é o vesting? Eu já falei algumas vezes aqui no nosso canal que o vesting, muito mais do que um contrato, ele é um mecanismo. E como mecanismo, ele se encaixa em vários contextos diferentes. Você não vai ver o vesting apenas naquele contrato de vesting puro. Você pode encontrar ele dentro de contratos de opção de compra, dentro de contratos ou acordos com conselheiros, com advisors, com até mesmo investidores. Alguns até gostam de utilizar. É muito raro você ver isso, mas eu já ouvi investidores dizendo que já utilizam o vesting em seus contratos, até para mostrar para os fundadores algum nível de comprometimento real com o projeto. A gente tem o vesting dentro de acordos de sócios, memorando de entendimentos e todos os instrumentos que eventualmente demandam um mecanismo como este, você vai notar que existe a presença do vesting. E o vesting nada mais é do que um mecanismo de aquisição de participação, ou seja, você vai adquirindo gradualmente essa participação mediante o cumprimento de alguns requisitos. Esses requisitos, e aí entra a mecânica do jogo, podem ser estipulados livremente entre as partes. O primeiro e o mais fundamental deles é o requisito temporal. Eu vou falar e hoje, neste vídeo, quero focar bastante no requisito temporal, porque nós queremos aqui diferenciar o vesting do cliff. O que é o famoso cliff, como é que ele se encaixa dentro do vesting, como que ele se encaixa nos contratos. Então, o requisito temporal tem tudo a ver com isso. Então, o foco do nosso vídeo hoje é em explicar essa diferença. Se você sair desse vídeo aqui entendendo o que é o vesting, como funciona o cliff, eu já vou ficar muito satisfeito, porque a gente vai ter muito tempo em outros vídeos para falar muito mais sobre este assunto. Pois bem, o período de vesting ele é dividido em algumas etapas. Como eu disse, um dos critérios para aquisição de participação no vesting é o critério temporal, ou seja, naturalmente, aquela pessoa que é beneficiária do vesting, aquela pessoa que recebe aquela proposta de vesting, ela vai ter que cumprir os requisitos do contrato durante um período de tempo. Não faz sentido você fazer um vesting que tem cumprimento imediato, senão não precisaria, bastaria você simplesmente dar a participação. Mas se você estabelece um tempo mínimo ali, um período de tempo, um lapso, né, pelo qual, onde a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, você de fato vai ter ali a implementação do vesting de forma apropriada. E esse período de tempo, como é um critério, um requisito, ele precisa ser cumprido por aquela pessoa que recebeu a proposta, o beneficiário do vesting, ou ela não vai, ao final do período, ou mesmo durante, adquirir a participação. Então, o vesting ele tem essa natureza, né? Ele tem ali alguns gatilhos que vão permitir que você, como beneficiário, ou a pessoa que recebeu a proposta, tenha que cumprir alguns requisitos para adquirir a participação ao longo de um período de tempo. Esse período de tempo ele é fracionado. Então, o vesting tem essa natureza. Não existe um vesting de período único. O período ele é sempre fracionado até para que haja uma justiça. Imagina um período de vesting de 3 anos, por exemplo. Imagina que você coloca que a pessoa só vai adquirir a participação ao final dos 3 anos se ela cumprir aqueles 3 anos bonitinho, ou seja, ela tem que cumprir o período inteiro para adquirir aquela participação que foi proposta. Imagina que com 2 anos e 10 meses de contrato, você simplesmente decide rescindir aquele contrato. Aquela pessoa vai sair de mãos abanando? Percebe como às vezes até desequilibra um pouco o jogo, né? Então a proposta do vesting ser fracionado é para você trazer um pouco de equilíbrio e gerar aquele senso de progresso. A pessoa vai adquirindo gradualmente essa participação sem que aquilo impacte naturalmente a empresa
e sem que aquilo também gere algum tipo de frustração por parte de quem está cumprindo os requisitos. Então, o período de vesting, esse período temporal, que pode ser de 2, 3, 4, 5 anos, geralmente o período é de 3 ou 5 anos, a gente vai fracionar ele em etapas. A primeira etapa do vesting é o que nós conhecemos como cliff. Então, para sanar essa dúvida, o que é o cliff, como é que ele se encaixa no vesting, basta você pensar que como o vesting é um período de tempo específico, a primeira etapa do vesting, eu vou colocar daqui que é melhor, né? Vocês estão me vendo aí, melhor daqui para cá. Aqui é a primeira etapa do período de vesting, é o que a gente chama de cliff. Essa primeira etapa, chamada cliff, nada mais é do que um período de carência. É um período onde aquela pessoa que é beneficiária do vesting, ela não adquire participação, ela não adquire direitos de participação, ainda que ela cumpra todos os outros requisitos do contrato. Ela não vai adquirir participação, porque é um período de carência. É um período no qual se exige daquela pessoa algum comprometimento, entregas efetivas, mesmo que ela ainda não adquira participação. É quase como se fosse um período de testes, tá? Não é muito apropriado usar, eu gosto mais de usar a analogia da carência mesmo. Se você pensar um plano de saúde, por exemplo, que tem um período de carência, você como beneficiário do plano de saúde tem que pagar o plano, mesmo que você tenha carências para alguns benefícios. Você tem que pagar o plano integral, você não paga parcial. Da mesma forma que no vesting, o beneficiário ele tem que cumprir os requisitos do vesting integralmente, todas as metas estabelecidas, todas as funções ou atividades que foram estabelecidas, e nesse período de cliff, ainda que ele esteja cumprindo todo o resto, ele não adquire qualquer tipo de participação. Ou seja, se o contrato se encerrar durante o período de cliff, ele vai sair de mãos abanando do ponto de vista societário. Aí lembre-se, e aí vale a pena você consultar os outros vídeos que a gente tem aqui sobre vesting, que o vesting ele caminha lado a lado com outros contratos. Então vamos imaginar um cenário de um vesting com um colaborador-chave. Você não coloca no contrato de vesting a remuneração daquele colaborador, porque o vesting ele tem natureza societária. Você vai trabalhar a remuneração dele em um contrato de prestação de serviços. O vesting ele vem para ditar as regras de adquirir, ou as regras para a pessoa adquirir participação societária. Então tem natureza societária. Sendo assim, se você tem um vesting e ele é encerrado no período de cliff, a parte societária, aquele beneficiário não vai ter direito nenhum. Ele só tem direito, é claro, a uma remuneração que foi estipulada, alguma coisa assim. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Agora, do ponto de vista societário, a pessoa realmente ela vai sair sem ter direitos ali em relação à participação efetivamente que foi prometida. Depois do período de cliff é que se começa um prazo onde é realmente adquirido, o que a gente chama de período aquisitivo. Depois do cliff começa um período aquisitivo. É muito comum, por exemplo, em contratos de vesting de 3 anos no total, você ter 6 meses de cliff e ali o período de 2 anos e meio de aquisitivo. Você pode fracionar esse período aquisitivo ainda, mas ali você divide dessa forma. Se o vesting é de 4 ou 5 anos, a gente costuma recomendar que você estabeleça um cliff de 12 meses. É realmente uma boa prática de mercado, é uma forma de você privilegiar o cap table da sua empresa, proteger o cap table da sua empresa, afinal de contas, em startups, cap table é fundamental. E, naturalmente, existe um outro aspecto aí do vesting que vale a pena a gente sempre mencionar, que é o da sua curtida neste vídeo. Para a gente é muito importante que você apoie esse tipo de conteúdo, então eu vou te pedir para, assim como os beneficiários de vesting têm que cumprir alguns requisitos, hoje eu quero te pedir para você nos ajudar curtindo esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E claro, né, se você estiver curtindo esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para poder também receber os próximos conteúdos e, claro, visite os outros vídeos que a gente publicou por aqui. Em resumo, pessoal, o vesting e o cliff são coisas que andam lado a lado, porque o cliff está dentro do vesting, não é a mesma coisa. Então, quando alguém falar de cliff vesting, esqueça, não é a mesma coisa. O cliff é um período de carência no início do período de vesting, no qual aquela pessoa não vai ter direito à participação societária. Eu espero que este vídeo tenha sido didático para vocês. Conto com o seu comentário aqui embaixo para você deixar a tua dúvida, deixar ali uma sugestão de tema para um próximo vídeo e, naturalmente, se você curtiu, deixar também o seu apoio para que a gente possa continuar produzindo conteúdos que vão te ajudar no jurídico da sua empresa e da sua startup. Até o próximo vídeo.